que você vai assistir agora estará repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral será este mesmo que você vai ver. Duvida? Então assiste até o final. Fudeu, né? Se você bater palma junto. Pra Venezuela! Estive na Rússia. Vai pra Cuba, vai pra Venezuela! Tu não sabe porque tu é ignorante. E acharam que eu era um gênio, daí não precisaram muito tempo pra descobrir que eu não era. Oi, Simões, de novo! Oh, te amo, Simões! Vambora. Ó, tá filmando a palminha? Começou. E o sorvete? Sorvetinho? Deixa eu te falar uma coisa. A primeira pergunta, tu já teve Fusca, brother? Ah, mas é óbvio, né, cara? Meu primeiro carro foi um Fusca. Se chamava Tomé. Tomé? É, era do meu avô. Meu avô veio a falecer e eu já usava o Fusca antes dele, quando ele estava vivo. Inclusive, teve uma ocasião que saí eu e 3 amigos para fazer uma sauna no Fusca ali, não sei se tu sabe, né? Fechamos todo o carro, daí pá, incensamos o carro inteiro e tal. O Fuca do voo. O Fuca do voo, era vivo. E aí sábado de noite e tal, bababá, 3 homens, carro com aquela fumaceira, mal dava para ver o lado de fora. E aí larguei o carro no sábado de madrugada na garagem e o velho levantou cedo para ir à missa. Foi à missa, né? Aí chegou para mim às 10 com aquela cara assim, meio brabo, fingindo que tava brabo. Sim. E na verdade orgulhoso. Que cheiro de checheca no carro, hein? Aí eu olhei pra ele e disse, mas faz tanto tempo assim que tu não sente o cheiro. Se enganou do cheiro. E tu... Calma, eu quero falar do meu segundo Fusca. Ah, teve mais? Claro, nem o terceiro também, cara. Aí, o meu segundo Fusca era... Eu casei, aí eu vendi esse Fusca pra casar. E porque... Vendeu o Tomé. Vendi o Tomé. Que era aqueles Fuscão, sabe? Sim. Fuscão que tinha aquelas 3 buraquinhos atrás, sim, bababá, cor de mel, não é confundir com cor de melda, cor de mel, e era mel mesmo. E aí vai em direção a um castelinho abandonado que ali que eu adoro. Tá, tu que manda. Tá bom. Aí não, atropela a veinha. Sabe aquela? Olha a veinha, olha a veinha, olha a veinha. Daí o cara atropela a veinha. Pô, achei que não tava vendo a veinha. Tá, daí o segundo Fusca, vendi o Fusca pra casar, porque a minha mulher, que ia virar minha mulher, já tinha um Fusca também. Sim. Chamava Otto Perivaldo. Otto Pet, é nome o nome e sobrenome. E aí o nome duplo animal, porque Perivaldo não é sobrenome. Aí Não, esse aqui é Dom Segundo Sombra. Ah, bom. Olha que linda a casa. Pelotas é demais, né, cara? Então, só que esse Fusca tinha um problema horrível. Fusca em geral não tem problema, só esse tinha. A cor. Era aquela cor que eu não vou dizer o nome, aquela cor que vem originária de verme. É, porque sabe que vermelho vem de verme, é verdade, tá no dicionário. E aí, pô, mas tu teve o Fusca vermelho. É, mas eu entrava assim, eu me cobria de álcool gel antes de entrar no Fusca. E aí o Otto Perivaldo, dessa cor aí, ó, que não tá mostrando. E aí, mas é aquela cor. E aí depois a gente teve um Fusca branco, terceiro carro também foi o Jader. E esse Jader tem a seguinte história. A gente voltando de Cambará, chovendo pra cacete, um nevoeiro, aquelas estradas horrorosas. Pô, 1815 isso, né? Tu pode imaginar como é que é. Tipo as que tu deve ter pego com o Dom Segundo Sombra aqui. E aí, cara, eu digo, pá, mas o carro tá puxando, o carro tá difícil de dirigir, tal, papapá. E aí a minha mina disse, não, vai... Olha o porto, né, cara? E olha que é demais, né? E tu vê aqui a cervejaria Brahma, que é da universidade. Pô, não sabia, né? Era da universidade, que demais. Aham, ainda bem, tomaram, né? Tá aí o Jader. Aí o Jader, a gente voltando de Cambará, o Jader não andava direito. A minha mina que dirigia pra Búzios disse, não, deixa que eu vou dirigir então. Ela também dirigiu e o carro também não andava, porque era muita, nós trocamos assim, né? Trocamos com a chuva e tal, um de um lado, outro, ela veio dirigir, eu saí por aqui e o carro não andava. Gente, o que tá acontecendo? Paramos, cara, o carro tava com o pneu furado. Mas fazia mais de uma hora. Mas todo mundo de carinho. Todo mundo de cara limpíssima, né? Limpíssima, cara assim. Tinha mais nevoeiro dentro do carro que fora do carro. E aí, em Cambará. E aí, cara, só faltava estar quadrada a roda, assim, cara. Nós andamos, olha, falando sério, uma meia hora com pneu dianteiro
direito furado. Que merda. Sem saber. Não, aquilo é um inferno, aquelas estantes de Cambará. Só Fusca pra encarar, né? Eu vim te trazer pra ver o Porto. Pô, maravilhoso, o Porto tem que revitalizar, né? Não, e estão tal. revitalizando tudo, cara. Ainda bem, Olha lá, né? eles fizeram uma galeria de arte nas paredes. Legal, no cara, Muro do legal. Porto. Legal. Cara, vamos sair de Fusca e vamos... Tu te formou em jornalismo, né? Sim. Não é formado em história. Não, sou historiador com I maiúsculo. Com I maiúsculo. E me diz uma coisa, onde tu já trabalhou? Cara, eu comecei lá no lugar que tu conhece. Eu entrei na Zero Hora no dia 9 de agosto de 1976, pra te ver como eu sou velho. Eu tinha 7 anos. Pois é, eu já era Que velho. idade tu tem, Peninha? Eu não revelo. Sério? Não, eu tenho 61. Sério, Peninha? Depois dizem que o tratamento com ervas faz mal, hein, cara? Impressionante. Tá, tu começou lá, foi pra Comecei TVE. lá, daí fui... Não, cara. Aí saí de lá, fui pra TV Globo. Sério? Ganhando uma fortuna, né? Porque acharam que eu era gênio. Tá, e aí descobriram que eu não era. Fazia, mostrava a cara. Não, é que eu fui pra Copa do Mundo em 78. Pela Zero Sabe Hora. que eu fui pra Rússia por causa da Copa do Mundo de 78, que eu pedi vê? pro meu pai, eu tinha 9 anos, pedi pro meu pai me levar. E o Na velho Argentina, desgraçado depois que não levou? Não, ele disse que não Fusca não chegava na Argentina. Falou sério? Aí Que eu fui pra velho. Rússia de Fusca 40 anos depois. Tá, Não, daí eu fui pra Zero Hora em 78 pela Não, Copa. não. E aí eu fui condecorado lá na Argentina como o repórter mais jovem da história das Copas. Porque eu cheguei lá no dia. Eu cheguei lá com 19. Mas eu nem formado era. Não era formado, eu era provisionado, sabe? Sim. E tive que ter autorização dos meus pais pra viajar ainda, cara. Aí cheguei lá e... Ditadura na Argentina. Ditadura na Argentina, fui lá, fiquei amigo do Nelson Motta, do Telmo Zanini, numa turma da pesadésima. E aí descobriram que era meu aniversário de 20 anos e chegou no comitê organizador da Copa, da imprensa, e aí concluíram que eu era o repórter oficialmente inscrito mais jovem da história das Copas. E aí teve uma homenagem a um holandês, que era o mais velho, tinha 78, e eu que tinha 19 para 20. E aí fiquei conhecido no Grêmio das Nações. Grêmio nacionalmente. Fiquei Grêmio Nacional. Grêmio Nacional. Era o castelinho da família Simões Lopes Neto? Não, Simões é lá na saída da cidade. Tá. Esse aqui é um castelo bem mais novo, ele é da década de 30. Pô, e não vão... Vão, a cervejaria comprou e vão restaurar fazer uma cervejaria. E aí a Globo me contratou. E eu entrei na Globo em novembro de 78. Por um salário enorme, eles acharam que eu era um gênio. Com 20. E aí acharam que eu era um gênio. Daí não precisaram muito tempo para descobrir que eu não era. E eles me contrataram especificamente para ir para a Olimpíada de Moscou, em 80. Mas daí eu me demiti porque a Globo era de esquerda, né? E eu sempre fui de direita, né? E aí eu digo, não vou trabalhar, porque eles são nazistas, né? Nazista é de esquerda. Será que eu tô confundindo as coisas? Daí sério, eu saí da Globo por uma questão ideológica mesmo e vim pro Cojornal de Porto Alegre. Sim, Cojornal. Aí fiquei no Cojornal em Porto Alegre. Só marginal. Que era de centro, né? O jornal de centro, Não tinha nenhum radical lá, né? E aí fui pra TVE. Quem é que tava na época? Era o Osmar Trindade, o Bicudo, né? O Elmar Bones, né? Pô, genial, com quem muito aprendi. O Licínio Azevedo, que depois foi fazer a Revolução em Moçambique. O Rafael Guimarães, que era uma das estrelas lá. A estrela, na verdade, era eu, né? Porque sempre onde eu tô... Era uma quadrilha. O Cadão, o Ricardo Chaves, e o fotógrafo, aquele Daniel Dias, sabe quem é? Tu não sabe porque tu é ignorante. Mas foi muito bom. E aí saí pra TVE. Pra começo de conversa. Ou pra começo de conversa, tu viu? Chegou a conhecer esse programa? Sim. Tá, mas aí tu tinha 9 anos, então 10 anos. Não, mas eu tenho YouTube, cara. Pois é. Mas ali que tu olha essa igreja. No Rio Grande do Sul. Ali que eu me popularizei. Cabeluda. Cabeluda. A igreja cabeluda. Maravilhosa. E é o que? Presbiteriana, católica? Anglicana. Episcopal anglicana. Legal, que bom, gostei. Eu adoro Pelotas, cara. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Qual a tua relação com a cidade? Cara, muito menor do que eu gostaria que fosse, sabe? Muito menor mesmo, porque
Primeiro, embora tenha nascido aqui no Rio Grande do Sul, o meu pai conseguiu o visto de trabalho e carimbou o passaporte e a gente se mudou para o exterior, São Paulo. Então eu me mudei para São Paulo em 63. O que tu vai fazer? Meu pai era ladrão do sistema financeiro, ele desviava a verba. E a tua mãe? Legalmente. A minha mãe era uma dondoca que marcou a época em Porto Alegre. Que vivia mas depois, mas isso é legal, isso vai ter que ficar registrado aqui. Aí o meu pai faliu, graças a Deus, foi uma bênção para mim e pro meu irmão. Aqui tu porque tá no centro histórico. Tô no centro histórico, que é maravilhoso. Quem é um cidadão? Ali é o Simões? Ali é o Simões? Ah, Simões, eu te amo, Simões! Eu te amo! Eu queria fumar um marca-diabo ali com ele, cara. Vamos parar ali depois. Porque tu sabe que ele é claro. Bom, aí Então eu só voltei pro Rio Grande do Sul em 1970 e poucos, entendeu? Aí entrei na Zero Hora, a minha primeira ligação com Pelotas é vir como repórter da Zero Hora, cobrir Campeonato Gaúcho. Aqui, na verdade, eu vim antes como torcedor do glorioso Grêmio. Eu vim em 73 e 74 com a torcida do Grêmio na Boca do Lobo e tal, contra o Chavante. Não sei o que andava ali acontecendo com o Pelotas, aqueles Pelotas de altos e baixos, né? Mas vim também em jogo com o Pelotas. Os times daqui da cidade quase não tem altos e baixos. Não, impressionante, estão muito estáveis, né? Incrível, né? Não, mas estão os dois bem agora. Tô sabendo, imagina, eu acompanho. Tá, e daí tu daí voltou... aí a minha relação mesmo com Pelotas se estreita naquele momento que a gente se conheceu, quando eu vim fazer um livro. Sim. Sobre a história da indústria do Rio Grande do Sul e como na realidade eu já te conhecia, né? Porque quando eu entrei na Zero Hora, tu já era o pica das galáxias e eu ficava louco de medo quando chegava lá na fotografia, porque tu dizia várias brincadeiras verdadeiras, só tem ignorante, borracharia. Isso aí, papapá. E eu ficava cagado, porque eu tava começando, eu digo, vou falar com esse cara. Com essa lenda? Não, com essa lenda não, com esse idiota que vai me encher de osso, eu chegando aqui. E eu que trouxe o Cadão, tu sabe, né? Não, e eu volto pra Pelotas, eu venho pra Pelotas, porque eu entrei na Zero Hora, eu tava lá, sei lá, 6 meses, e o Augusto Nunes cortando cabeça que nem mais do que o Adão Latorre, né, cara? Tá, mas é que, cara, mas tinha que cortar umas cabeças ali, né? Claro. E daí eu tava... E tu sabe por que ele cortou a cabeça? Não, eu não quero agora defender o Augusto, porque virou uma coisa horrorosa, né? Pode deixar registrado aqui. Fui amigo do Augusto Nunes, na verdade fui casado com o Augusto Nunes, e é um casamento... Como é que tu trabalhou com ele? A gente trabalhou porque... Ele te trouxe ou tu já estava Ele me trouxe... Não, eu estava no Estadão junto com ele. Ele era o grande reformador do Estadão, no tempo que era um sujeito que todo mundo respeitava, porque eu acho que agora... Ele é um jornalista do caralho, né? Era, né? Não. Era. Mas ele já era direita, ele nunca te enganou. Não, ele não era direita, não. Ele não era nem centro. Ele era centro-esquerda na sua visão de mundo, humanista, plá. Aí o PT... Não, porque daí começa com o PT, né, cara? Porque os malefícios que o PT fez pro Brasil culminam com a chegada ao poder dessa excrescência que tá aí. Quem chamou esse cara que tá aí agora foi o PT, porque o PT empurrou pro lado de lá um monte de gente, tipo, inclusive eu, que cheguei a ser filiado ao PT em 1980 e me mandei, graças a Deus, no próprio ano de 80, pelo sectarismo e pela estupidez deles. Mas tu não acha que foi um governo que... Não acho que tenha sido um mau governo, um governo horroroso, especialmente o primeiro mandato do Lula, não foi, né? E ainda mais agora, junto com esse cara aí, tudo daí, né, que tu vê, né? Mas teve uma roubalheira indesculpável, roubar, não admitir que roubaram é pior ainda. Daí entrevista o cara lá na cadeia e o cara diz assim: tem alguma lamentação? Sim, lamento não ter regulamentado a mídia. Ele falou isso. Eu já era contra a prisão dele, a permanência dele na prisão. Contra a prisão dele, inclusive, nem sou contra a permanência dele na prisão nesse momento, porque aí já está virando que seja domiciliar, então. Mas daí ele diz isso, não regulamentei a mim, tomara que fique em Curitiba. Se bem que tem uma piada maravilhosa do Chico Sá, né? Maravilhosa. Você que é petista, você que nesse momento já está irritado comigo, inclusive o problema é teu, se tu está irritado comigo, porque quem está com razão sou eu, mas mesmo assim eu vou te dar uma piada, seu petista. O Chico já teve na minha casa, tu não. O Chico Sá? Claro, já comi churrasco lá em casa. Eu sou a carne, eu sou
como humano e viva, né? De preferência se mexendo. Olha ali, um verdadeiro cidadão pelotense aqui, ó. Esse é uma lenda. Quem é ele? É o Bob Dylan? Rodrigo. Ah, tá. Tu conhece a cidade inteira. Então, o que tá tendo ali? Uma feirinha? É o Mercado das Pulgas. Ah, que legal. E nós não vamos ali? Dá tchau pro cara aqui, ó. Ó. Oi, aí. Tá, olha aqui, deixa eu te contar uma coisa aqui. Tá. Não, deixa eu te contar a piada. Nunes, não, cara, deixa eu te contar. Antes eu vou te contar a piada do Chico Sá. O Chico Sá disse o seguinte: se é pra ficar em Curitiba, melhor preso. Que é boa demais a piada, né? Então que fique em Curitiba preso, que ele falou regulamentar a mídia. A mídia já é uma bosta, ele quer regulamentar ainda mais. Bom, daí eu conheci o Augusto, que era um cara progressista, que era um cara de visão, que era um cara que salvou o Estadão da extinção, que era um cara que me levou para fazer uma reforma. No Caderno 2, a gente fez uma reforma maravilhosa, virou o melhor caderno de cultura do Brasil, liderado pelo Zé Onofre, eu como um fiel escudeiro do Zé Onofre, e aí levamos o Rui Castro, Paulo Francis, Telmo Martino, o Merten, o Zanin, pessoas tão... Paulo Francis, nós tiramos da foto. Muito, foi amigo. Cara do caralho. Ah, maravilhoso. E a grande diferença é que quem não sabe do Paulo Francis como pessoa é que ele era um doce como pessoa, né? Porque ele era muito ácido, Sim. muito cáustico, muito crítico, eventualmente até errou a mão agressivamente na coluna dele, né? Errou a mão com o Lula, especialmente naquela época, né? Que não se sabia que o Lula era um fascínora, como na minha opinião, não é minha opinião, é como os fatos provam que é. E se tu acha que os fatos não provam, o problema é teu. Bom, e se tu quiser achar que eu sou de direita, tu vai pra puta que te pariu, porque depois de 22 Mas tá de direita? Claro que não, né, seu animal? Tu quer apanhar? Não, cara, só tô perguntando. Tá bom. De direita, quer que a direita assim, ó. A minha frase maravilhosa é o seguinte: só tem uma coisa pior que a esquerda. A direita. Cara, tu a direita é coisa que não repugnante, seja né? maravilhosa? Quê? Tu diz alguma coisa que não seja maravilhosa? Não, cara, é impressionante. Tudo que eu digo é bom, tudo que eu faço é bom. Eu sou uma pessoa excepcional. Como você que tá aí assistindo já percebeu. Não, e é o seguinte, cara. Tá, vamos, senão nós não vamos parar de falar. Nunca. Da onde que vem a história, da onde que vem a paixão por história? Como é que eu vou te dizer? Tu pegou o cavalo encilhado em 2000 porque não. Os historiadores te questionam, entende? Não, os historiadores trouxa, né? Porque qual é o historiador? Diz o nome do historiador, diz o nome. Um historiador. Historiador, né? Porque é o seguinte, os historiadores que não me questionam são a Lili Schwartz, a Mary Del Priori, o Ronaldo Vanfas, o Alberto Costa e Silva, o Evaldo Cabral de Mello. Porque no fundo tu não quer ser historiador. Não quero ser, né, cara? Não sou e não quero. E se quisesse ser, seria. Só que não é o meu propósito, né? Então houve uma contestação. Mas tu pegou o cavalo encilhado? Não. Era primeiro foi em 98, seu burro, vai te informar. Eu que sou espertinho, lancei 2 anos antes dos 500 anos, justamente por isso. Não, que eu tava cobrindo os 500 anos em Brasília na época pela 0 Hora. E daí bombou, eu bombei, né? Bombei ou não bombei? Foi o ano. Foi o ano. Foi meu ano. Fez mais sucesso do que o Paulo na Coelho. Globo em 78. Na Globo em 78 eu não fiz nenhum sucesso. Foi horrível. Minha passagem pela Globo em 78 foi horrível. E tu é transgressor ou tu é... Não, eu sou transgressor, né? Inclusive... Mas tu auto-intitula transgressor? Eu me auto-intitulo transgressor. Eu nunca reguei com poder. Eu tive 1000 chances de ser chefão, de ser isso e aquilo. Quando eu aceitei o cargo de chefia na 0 Hora, que tu viu, foi um cargo de revolução lá dentro. Só trouxe gente legal. Só ajudei a botar pra rua uma descrescência, uns cabides de emprego. Posso te fazer uma pergunta dessa? Pode. Época? É que hoje em dia, se tu falar em extensão de telefone, ninguém sabe nem o que é hoje uma extensão. Não é extensão. A Lúcia May Vink, que ela ouviu. Lúcia, não foi ouviu, foi muito pior. Se ela tivesse ouvido, e pior que não se sabe realmente se foi ela ou não, acabou sobrando para ela. A história é a seguinte, a 0 Hora é muito medíocre, era medíocre na época, continua medíocre hoje, na minha opinião. Na época do Augusto. Melhorou bastante, mas faltava ainda, olha, na minha opinião, embora tivesse sido razoavelmente boa na época do Augusto, nunca passou de nota 7. Nunca, na minha opinião, nunca passou de nota 7. Olha ali, o cara ali, meu. Aquele tu conhece também. A gente conhece algumas pessoas da cidade.
E aqui tem um restaurante, não tem, famoso? Lobão. Ah, é o Lobão. Churrasco. Não, eu só como carne, eu só como humano e vivo. O que aconteceu daquela vez foi que eu enchi o meu saco de trabalhar naquele meio de mediocridade e comecei a trocar mensagens com o Augusto pela o e-mail interno ali, que nem tinha e-mail Sim, mesmo, sim, lembra? é. Era e-mail interno. E aí o PT e os sindicalistas eram inimigo do Augusto Nunes. Tinham aceitado anos, vai ao ar isso aqui? Vai ao ar. É, para ficar registrado. Durante anos tinham aceitado o Carlos Felberg como diretor de redação, o cara que era assessor de imprensa do Médici, um medíocre, um limitado. Durante anos, aceitaram o cara. Tá? Peraí. Tô discursando aqui. E aí, meu querido? Vocês vão na minha peça ou não vão na minha peça? Hoje de noite? Hoje no de Guarani. noite, no Teatro do Guarani. Se vocês não forem, eu vou perseguir vocês até o último dia. A peça é maravilhosa, de Fusca. Hoje de noite no Guarani. Com essa Que hora? porcaria dos teu carro, nós vamos fácil atrás de ti de Fusca. Que hora, Peninha? 9 horas, Teatro Guarani, vai lá. Pelo menos acho que 2 eu consegui. Acho que conseguimos. Não, já conseguimos uns 5, eu acho. Ia dar um mentinho aqui, lá nós vamos dar uma... Tá, Então e tu vai aí? ter que editar. Felberg. Daí vem o Augusto. Aí o Augusto eles contestaram, não, porque é de direita, não sei o que não era. O sindicato ligado ao PT. E aí começaram a perseguir o Augusto. Como eu era o braço esquerdo do Augusto, eu fiquei na linha de tiro deles. Só que comigo o buraco é mais embaixo, porque eu sou incendiário, eu sou louco, eu sou maluco. Não é nada. Não, mas assim, quando vem pro confronto, pra vir confronto comigo tem que estar preparado. Porque, cara, eu não tenho rabo preso, eu não sou ligado a partido, eu sou ligado à decência, à dignidade, à construção de um mundo mais decente, melhor. Minha vida inteira lutei por um mundo melhor. E aí, com esclarecimento, com cultura, com livro, aí eu comecei a fazer uma série de reclamações. Olha, cara, não ganho tanto quanto merecia, não viajo, tem que aguentar essa gente, quero mais dinheiro, Marcelo Reck, não tenho saco pro Marcelo Reck, blá, 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 blá. E entraram de noite... Marcelo Reck era o queridinho. Não, inclusive na época ele era totalmente subalterno a mim ainda. Eu era... Mas o Zé Onofre saiu de editor-chefe, precisava um editor-chefe e eu indiquei o Marcelo Reck. Eu indiquei. Disse, cara, tem que ser o Marcelo Reck, porque eu não quero ser chefe, cara. Sim. Eu quero ser assim. Ele tem perfil, né? Ele tem perfil de chefe. E eu não tenho perfil de chefe, e nem quero ter. Sempre fui um franco atirador, um lobo solitário. Um Wolverine sem garra. Wolverine com as unhas cortadas. Wolverine vendendo as costeleiras. Exatamente. E aí entraram na CPU lá e pegaram todo esse diálogo. E imprimiram esse diálogo e eu assumo cada linha que tá ali. Mas cada deu uma linha. merda, o tamanho do mundo. Deu uma merda gigante, porque eu chamava todo mundo de medíocre, dizia esse jornal medíocre, essas pessoas medíocres. Aquilo que eu dizia lá ao vivo, lá que tu viu dizendo na... E tu acha 0 hora essa merda aí? Eu acho, tu não acha? Eu acho, mas... Ah, bom. Então tu bota a parte que tu acha também. Não, eu acho, cara, eu acho. Não, eu acho também. É um jornal que... É um jornal porto-alegrense, né? Que acha que é cosmopolita. Pois é. Mas é um jornal que, quando cai um avião na rua, vocês ficam procurando se tem um gaúcho. Exatamente. Um avião, não fode com isso. É uma piada isso, né? Mas tudo bem. Não vamos fazer tudo nada. bem. Não, que ainda bem Bolsonaro? que... Eu acho uma excrescência, eu acho um ser desprezível, eu acho um desqualificado, ficou 27 anos na Câmara, apresentou 2 projetos, representa o que o Brasil tem de mais retrógrado e pior. Agora, ó, olhando para a Câmara, agora, é uma eleição genuína, a Câmara atrás? Não, aqui, a Câmara a Câmara 2, olha aqui, ó. É uma eleição genuína, é uma eleição democrática, ele representa um lado que existe no Brasil há muitos anos, porque o Brasil é conservador em muitos aspectos, é retrógrado, é evangélico, vai ter coisa pior ainda no futuro, porque a gente ainda vai ter um presidente evangélico a nível Damares, assim, entendeu? Não agora, porque as coisas vão e voltam, né? Aí esse cara vai cair, vai sair, vai vir alguém no lugar dele que se espera mais progressista. Qual palavra tu definiria ele hoje? Um medíocre reacionário, 2 palavras, um reacionário medíocre. É isso que ele é. E olha as pessoas que ele trouxe, cara. Tu espera alguma coisa do futuro? Eu espero que seja pior ainda que o presente. Pô, mas tem filho, cara. Não, eu falei brincando, mas era uma piada. Mas é o seguinte, cara, a tecnologia
tem lados horrorosos, né? De dominação, essas redes sociais deram voz aos imbecis, o Facebook elegeu o Trump e fez a Inglaterra sair da comunidade europeia. Tem um monte, os idiotas que deveriam ficar calados o resto da vida têm voz que lhes foi dada pelo Facebook, cujo dono é um canalha de proporções épicas, que é aquele... Para mim, ele se vendeu ao sistema quando ele cortou... Exato. Ele tirou os algoritmos. Tirou os algoritmos. Muito bem pago para tirar os algoritmos. Exato. Bom. E aí... Mas tem um outro lado da tecnologia. Então eu espero que com os avanços tecnológicos, que sempre tiveram o lado bom e o lado ruim, enfim o lado bom suplante e o homem perceba que é necessário um equilíbrio ecológico maior e a tecnologia vai permitir com que o homem destrua menos a natureza. Porque até agora a tecnologia só fez com que o homem destruísse a natureza. Então, quando perceber que o futuro é vortex, que nem dizia o meu amigo replicante Carlos Gervasi, eu acho que vai melhorar. Mas para melhorar vai ter que piorar mais ainda. E por que tu acha que... Por exemplo, o nome do meu projeto é Expedição Fusca América. Eu viajo pela América do Sul com esse Fusca. Aonde tu já foi? Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Paraguai, Brasil todo. Venezuela, porque tu tem cara de comunista. Ainda não. Vai pra Cuba, vai pra Venezuela. Estive na Rússia. Vai pra Cuba, vai pra Venezuela. Tá, e por que tu acha que a América do Sul é tão antropofágica? Cara, porque sofreu um impacto colonizatório como nenhum outro lugar, né? Porque a Austrália também sofreu um impacto colonizador do branco terrível, mas tinha muito pouca gente, os aborígenes, e era um continente vazio. Aqui era um continente repleto de gente com 3 grandes civilizações, no mínimo, né? Astecas, maias e incas, que foram devastadas, que foram destruídas. E os índios também, mas estou dizendo civilização, que não são índios, nativos brasileiros. Exatamente, os nativos brasileiros, que não era um modelo civilizatório como eram esses impérios, mas também foram vítimas de um genocídio. O que estão refazendo aqui essa rua inteira? Estão fazendo... ciclovia, onde está? E aí, cara, esse impacto, essa destruição e a transplantação de um modelo civilizatório europeu para um território que era diverso e diferente de onde ele tinha se desenvolvido, resultou nesse processo autofágico, que eventualmente pode ser também antropofágico. Sim. Tu acha que existe uma possibilidade de um dia, entre aspas, a Ursal acontecer? Tomara, né? Que não, né? Houve, né? Não, mas houve agora, há 15 anos atrás, existia uma unidade na América do Sul. Não existia? A Ursal é uma realidade, não é uma paranoia da direita. Não, cara, a esquerda, ela só tem... A esquerda, olha, uma ambulância. A esquerda só tem saída o dia que se tornar uma esquerda tipo Mujica, assim, né, cara? Tu gosta dele? Eu gosto, né, cara? Tu não? Porra, vou na casa dele, Fusca, eu hospedo na casa dele. Então, cara, sim, eu vou. O cara tem Fusca, o cara sabe do poder da erva, mate. Da erva não mate também, entendeu? É um cara despojado, né? É um cara... Tu conhece ele pessoalmente? Não conheço, cara. Tu não tem noção que é. Aliás, talvez tu te decepcionasse um pouco até com ele. Porque... Ele é muito esquerdista. Não, ele é um cara autêntico demais. E assim, então, os caras... tá verde, animal. Tô vendo, abriu agora, cara. E o povo passando no vermelho. O pessoal adora o vermelho. Mas tu sabe que vermelho vem de verme, né? É a origem. E o que é o verão da lata pra ti? O verão da lata... Tu tava no auge. O verão da lata, a minha tese é a seguinte: em 500 anos de Brasil só deu merda, com exceção do verão da lata, né? Tem aquela... Tu sabe que teve lata no Hermenegildo, né? Claro. Chegaram até no Uruguai as latas, cara. Sim. Olha, um guri com a camisa do Grêmio, que coisa maravilhosa. E aí, embora essa versão aí seja horrorosa. Horrorosa não, porque é do Grêmio, tudo que é do Grêmio é bom, né? Mas aquela ali não é tão... Tu ama mais o Grêmio ou o Bob Dylan? Então, a minha filha... Eu perguntava pra minha filha desde que ela tinha 6 anos de idade, que é o meu método analista de Bagé. Tô fazendo uma introdução. Tá. Desde os 6 anos de idade eu perguntava pra minha filha: se tivesse se afundando num pântano, tua mãe e teu pai, tu só pudesse salvar um. Se tu fosse salvar os dois, morriam os dois.
quem é que tu salvava? Aí a minha filha, com 6, 7, 8. Aí com 8 anos e meio, quase 9, ela disse: eu botava uma cerquinha, deixava morrer os dois e ficava com a herança. Eu digo: minha filha tá educada! Eduquei a minha filha para o mundo, para a vida. É ou não é? É, né? Precisa de psiquiatra, minha filha? Não precisa. Foi educada pelo pai, que sempre foi um cara muito sutil. Aí ela é tão sacana, consegui criar um monstro, né? Que ela chegou pra mim e perguntou assim: pai, se tivesse se afundando mulher linda e bandida é um perigo, né? Eu crio minha filha pra ser bandida. É a minha. Os caras falam: tua filha vai dar problema. Pra mim não. Pra mim não, ela foi bem criada. É, exatamente. E aí pra mim também nunca me deu problema, pelo contrário, nenhuma. Tenho 3 filhas maravilhosas. E aí ela me perguntou: pai, se estivesse se afundando num pântano no Grêmio e o Bob Dylan, quem é que te salvava? Pá, foi assim uma sacanagem, né? É. Aí pensei, então vou te dar a resposta. O Grêmio, sabe por quê? Porque o Grêmio tem 9 milhões de torcedores, sendo que desses 9 milhões eu calculo que uns 5 milhões sejam fanáticos. E o Bob Dylan não tem 9 milhões de fãs, tem admiradores, mas não tem 9 milhões de fãs. E deve ter uns 2 milhões de fanáticos. Então, por uma questão numérica, eu salvava o Grêmio. Quantos idiomas tu fala, meu velho? Contando língua do Pei e cunilíngua? Eu falo 4, que é uma mediocridade, ninguém acha que é muito. Eu falo português. Eu não falo nenhuma, cara. Mas é que tu é fotógrafo é por natureza burro, né? Filho impressionante, da puta, né? Cara. Como fotógrafo é burro, né? Esse é o teatro que eu vou me apresentar? Não, é aqui, vamos passar na frente. Fotógrafo é um borracheiro que aprendeu a manusear o equipamento. A disparar um clipe. É um motorista de Fusca que... Sim, eu queria ir nesse mercado, mas já acabou. Tu quer vir aqui? Não. Tá, vamos terminar as perguntas e vamos vir aqui. Tá. A história do Itamar Franco, pra quem gosta de Fusca, ela tá... Claro, sensacional, lógico. Entendeu? Não, e tem outra coisa. O cara é um doente, ele se apaixonou por uma jornalista que tinha um Fusca, tentou comprar o Fusca dela, ela não vendeu, ele fez a Volkswagen. Eu acho isso, cara, eu acho isso de um estadista bárbaro. Só... Pena que o Fusca não seguiu até 2003, que daí talvez nós teríamos sido o último país do mundo a fabricar Fusca, e foi o Qual foi o último? O México em 2002. 2002. Mas o que eu te digo é o seguinte: tu acha que... E de onde é que surgiu a tua paixão pelo Fusca? Cara, talvez a minha época de infância, né? Quando eu tinha 3 anos, a minha lembrança mais antiga de imagem. E esse Diário Popular ainda existe? O Diário Popular existe. Aqui é o teatro que tu vai te apresentar. Olha, que belíssimo teatro. Não, ele é bárbaro. Pô, não tem foto tua lá, tá o do Benite Paula, cara. Que vergonha. Daí em 78 o pai disse que não ia pra Copa do Mundo, porque não dava pra chegar de Fusca. Legal. E eu acabei indo pra Copa do Mundo, enfim. Mas a história do Fusca é muito interessante. Claro, começa demais. a ser fabricado. Tu tem o livro já da LPM, a história do Fusca, que saiu agora, claro. Começa a ser fabricado em 59 no Brasil. Claro. E esse maluco faz essa insanidade de voltar a fabricar o Fusca, que era... loucura, né? Loucura, porque o método de produção já estava defasado, né? Daí fazer com que ele ficasse mais caro. E aquele Fusca bunda mole de rico tu nunca teve, nem vai ter. Eu tenho um vermelho aqui, eu tenho um 95. Você que está vendo esse programa, seja lá você quem for, acha que está vendo um programa rebelde, acha que está vendo um programa raiz, acha que está vendo um programa indomável. O cara tem o Fusca aquele dos ricos, cara. Ele tem... Não, eu tenho um Fusca 595 do Itamar. Tô falando aquele Fusca bunda mole, aquele Beetle. De coxinha. Aquele tu não tem, né? Tá louco. Então essa parte você ignora que ele não tem. Porque eu ia descer do carro. Eu tenho um 95 Itamar. Sei. Quantos Fusca tu tem? Hoje tenho 2,5, que eu carrego um reboque aqui quando eu viajo, que é meio Fusca. Mas assim, eu achei que ia fazer uma piada, porque ela tava, o Fusca, capô do Fusca, mas não deu. Não, o capô do Fusca. O capô do Fusca, mas eu quero, não é piada, mas tá lá no episódio, aquilo que tem a ver contigo, que tem a ver com a 0 Hora e que tem a ver com a fotografia da 0 Hora. O meu desespero de receber aquela foto, eu era a mais alta instância na hora. O Cadão me contou essa história, que vocês ficaram desesperados. Daí eu chamei o Cadão e disse: pelo amor de Deus, Cadão, me ajuda, o que eu faço? Eu dou essa foto, eu não dou essa foto, o que eu faço?
E aí a gente diz, bom, se é para ser demitido, Pra então... quem ninguém sabe, a foto do presidente da República no Com a Lilian Sambódromo, com a Lilian Ramos. Com o nua, Grand Canyon. Apareceu o Grand Canyon, com o capô de Fusca aparecendo ali. E aí eu tava no mais alto cargo da Zero Hora naquele momento, que era carnaval, toda a chefia viajando, eu que estava editando o jornal e eu que tinha que decidir se a foto entrava ou não entrava. Aí chamei o Ricardo Chaves, o Cadão, que era o editor de fotografia, que eu que tinha convidado para ir lá para Zero Hora. Disse, Cadão, pelo amor de Deus, o que a gente faz? E aí decidimos o seguinte, se é para ser demitido, então que seja com honra. E aí botamos na capa. E todos os jornais brasileiros botaram. Mas todos os jornais deram com tarja. A Zero Hora foi a única que deu sem tarja. Sério? Claro. Eu tenho esse mérito, então, nem sabia. O único que mostrou foi a Zero Hora. Todos estavam com tarjinha, ou colocaram um X na frente, enfim. Todo mundo te conhece, cara? Mais ou menos, né, cara? Eu vim pra cá pra não ser demitido da Zero Hora e faz 25 anos que eu tô aqui. Cara, mas o Augusto se tratou bem, não se tratou bem? Cara, foi pra mim o melhor momento da Zero Hora, né? E foi? Tipo, eu me lembro que eu tomei uma mijada dele, sabe por quê? Pegou fogo no Porto, em Rio Grande. E daí, aquela mania de que hoje, na Zero Hora, tudo é assim. Contrata um freela, manda alguém fazer. E na época, pegou fogo e eu fui lá e fiz as fotos que são na capa da Zero Hora do Tecom pegando fogo. E ele perguntou, por que tu não tem uma foto aérea disso? Eu disse, cara, porque tinha que alugar um avião, custa caro. Eu disse, mas tu não é pago pra achar nada caro. Tu é pago pra fazer foto boa, foto boa aérea. Isso não existe mais em jornalismo, não, exato. Não existe mais em jornalismo nenhum, acho que nem Por isso que é triste o Augusto tá tão alinhado à direita, tão alinhado ao Bolsonaro, porque ele nunca foi assim. Agora, que fica registrado aqui, quem empurrou ele pra lá também foi o sectarismo do PT. O PT tem que refletir. Bom, o PT não tem que refletir mais nada, porque o PT acabou. Tu acha que acabou? Cara, eu acho que acabou. Você chega no segundo turno da eleição com quantos milhões de votos? Mas com um cara teoricamente desconhecido. E agora que a gente precisa de oposição, precisa confrontar o cara, o que o PT tá fazendo de confronto a ele? Zero. O único confronto a ele é que não quer a reforma da Previdência e que o país precisa da reforma da Previdência. Ele vai dizer que eu sou de direita. Então, modifica a reforma, né? Mas a reforma precisa. Né? Não, cara, eu nunca paguei nada, não tenho nada, eu sou o verdadeiro rebelde. Eu vou dar mais uma volta agora, já podia te largar no hotel, mas vou dar mais uma volta, porque eu quero te perguntar. Não, tu não vai me pagar nenhum café? Não, vou pagar café, cara. Vamos no aquário? O que é um aquário? Café aquário lá no centro. Vamos. Escuta aqui, como é que tu conheceu o Bob Dylan pessoalmente? Conheceu, né? Claro, óbvio. Tá, mas é óbvio. Parece que eu tô falando que eu te conheci, sabe? Não, o Bob Dylan foi uma grande obsessão da minha vida, ainda é, né? Eu sonhei com ele mais de 100 vezes na minha vida, 100 com C. Mas sonhou e correu atrás de sonho. Exatamente. Tipo assim, só que é um sonho quase impossível, né? Porque assim, se tu quiser conhecer o Bob Dylan, é virtualmente impossível. Porque ele cria uma barreira, não sempre. Desde 1964, 65, ele criou um campo de força, uma barreira em torno dele, que é facílimo tu conhecer ele se tu não souber quem ele é e se tu não for fã dele. Sim. Porque ele caminha na rua que nem o Rodrigo ali. Sim. Aliás, ele parece o Rodrigo. Sim. Ele já foi confundido e preso como mendigo várias vezes. Ele anda na rua, ele caminha 10, 15, 20, 25 quilômetros sozinho na rua. Se tu não sabe que ele é o Bob Dylan, é fácil conhecer. Se tu sabe que ele é o Bob Dylan e tu quer conhecer ele porque ele é o Bob Dylan, é virtualmente impossível. Eu consegui por um caminho alternativo, porque eu traduzi On the Road, sabe? Pé na estrada, editei o Allen Ginsberg, o Bukowski, o John Fante, todos esses caras. Bukowski? Sim, o Bukowski, quem trouxe pro Brasil fui eu, né? E aí os livros. E aí conheci o Bukowski, blá, blá. Sim. E o Allen Ginsberg. O Allen Ginsberg, o William Burroughs. Tá velho pra caralho, Tô velho. E aí, em função disso, acabei me aproximando do Bob Dylan e aí, por milagre, ele entrou numa comigo. Aí o Bukowski tinha um Fusca do caralho. Que ele tem uma foto histórica dele abastecendo o Fusca. Isso aí. E aí? O Bob Dylan adora carro antigo, mas feito um bunda mole não deve ter tido Fusca e nem deve saber muito do Fusca. Porque
porque ele é muito americano, né? Ele é cosmopolita, ele conhece o mundo inteiro. Mas o Fusca foi rejeitado. Mas a Kombi não, né? A Kombi teve um papel importantíssimo na história cultural dos Estados Unidos, porque foi o carro dos hippies. E além de ser o carro dos hippies, os hippies adoravam que era um carro alemão, que não era americano, que era mais uma forma deles contestarem. Mas tinha a Fusca no estoque. Tinha, claro, lógico. Tá, daí tu conheceu o Bob Dylan? Conheci, mas eu não falo sobre isso. Conheci, a gente... não falo mesmo, porque ele é um cara tão íntimo, sabe? Ele preserva tanto. Eu só falo uma parte, assim, eu fui convidado para fazer 2 turnês com ele, daí fiz. Tá, mas ele me tratou maravilhoso. Fundão lá, assim, holding. Não, o jornalista, se eu dissesse, eu nunca disse que era jornalista, se eu dissesse que era jornalista, ele tava lá, ele odeia jornalista, com toda razão, né? Quem é que não odeia jornalista? Tu não odeia jornalista? Cara, o jornalista é um ser... inferior. Não é inferior, assim, o jornalista é meio que verme, assim, né, cara? Verme. E as universidades, cara, o que tu acha desse corte aí na educação? Bom, cara, eu acho totalmente... Pode-se dizer... Exatamente, pode-se dizer tudo o que quiser desse Bolsonaro, menos que ele não é coerente, destruindo o meio ambiente, cerceando as minorias, proibindo lá a propaganda do Banco do Brasil, atacando as faculdades de sociologia, filosofia e cortando a verba das universidades. Não é isso que queriam aqueles que votaram nele? É sincericídio ou é... Sincericídio. Ou assim, porque na realidade, quando tu olha pra alguém assim, diz assim, tu é burro, tu não sabe. É prepotência ou é brincadeira? Então, boa, essa vai entrar? Não sei, essa é boa de entrar. Bom, não é, mas aí daí eu te dou real, entrando ou não. Tá gravando? Eu resolvi, eu descobri um dia em 1986, eu descobri que eu sabia tudo da história dos Estados Unidos e nada da história do Brasil. Sabia tudo da história dos Estados Unidos pela minha paixão pelo Bob Dylan. Eu era tão apaixonado pelo Bob Dylan que eu li todas as biografias dele, tudo. Daí comecei a ler todos os livros que influenciaram ele, todos os músicos que tinham influenciado ele, e fui recuando no tempo. Quando vi, tinha estudado a história dos Estados Unidos desde do descobrimento, da chegada dos ingleses lá. Isso não é muito yankee? Muito yankee, mas eu tenho um lado que eu sou muito grato aos Estados Unidos, pelo lado, os Estados Unidos tem um lado muito rebelde, contracultural, sabe? As pessoas que agora, por exemplo, não estão no poder, né? Naquela alternância. Mas o Bill Clinton, o Obama, eram todos os caras fãs do Bob Dylan, um doidão, que tiveram no poder, né? Os Estados Unidos tem um lado libertário e um lado reacionário, né? Eu sempre fui apaixonado pelo lado libertário dos Estados Unidos, muito, e sou até hoje. E aí o que aconteceu foi que eu descobri que eu não sabia nada do Brasil, nada. E fiquei muito mal com isso. E aí, pela minha ignorância, por ter vergonha da minha ignorância da história do Brasil, vergonha da ignorância, eu disse, eu não vou ser mais um ignorante da história do Brasil. Eu vou ler e aprender sobre o Brasil. Então, quando eu chamo as pessoas... 86. Porque eu não sabia nada do Brasil até 86. Porque eu traduzi On the Road em 84. E aí eu digo, não é possível, eu vou ler e aprender sobre o Brasil. E aí, de fato, li e aprendi sobre o Brasil. E aí eu digo, se tu não sabe sobre o Brasil, é porque tu é ignorante, vai aprender ignorante. Porque, entendeu? A ignorância traz vergonha, se tu tem vergonha na cara. E ao mesmo tempo é uma brincadeira, mas é do caralho. Exatamente. Tu obriga a pessoa a ir atrás. E tu não tem, tu já passou por prepotente várias vezes. Já. E esse lance do... Que não é verdade, né? Quem me conhece sabe que não é verdade. E esse lance dos nordestinos no foi um absurdo, foi ridículo, era uma piada. Não, só foi uma enxurrada. Sim, uma enxurrada gigante. Depois teve outro do machista também, não sei o que. Eu tô cagando. Eu adorei quando o Thiago Lacerda foi lá com um matezinho. Tu não é gaúcho, não pode. Muito bom, porque é um guri gente boa, Thiago Lacerda. Ele é demais, né? E ele entrou nessa briga, porque ele tava lá no dia que eu falei. E aí ele entrou nessa briga, eu digo, não briga com essa gente, cara. Eu já tive com ele várias vezes e ele gravou aqui umas coisas. Gravou no Fusca? Não, no Fusca ainda não. Convidei ele, quando ele estiver por aqui vai gravar. E me diz uma coisa, qual droga tu não usou? Não tem nenhuma que eu não tenho usado. Não, sério. Não, as naturais, assim, todas que me caíram na mão eu experimentei. E algumas químicas também.
Mas eu prefiro os naturais. Tipo, tu viu, agora acaba de ser liberado o cogumelo em Denver, né? Naquele estado cujo nome não será dito. Aquele estado perto de Novo México, ali, Arizona. O estado que mora o da Alessandra. Não sei, não. Lá acho que não aceitariam ele. Cogumelo, peiote, datura, essas ervas, essas plantas aí de expansão da consciência, eu experimentei. E cara, tem história, nós ficaria falando horas, porque a gente não consegue. Ainda mais com uma pessoa tão interessante que nem eu, que né? nem eu também, né? Não, eu tu acho. sabe que são duas pessoas interessantes. Não, na realidade, na realidade o interessante é que é o Fusca, né, cara? Na verdade, que conta é o Fusca. Mas a tua história